Oi, 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 audiência do JTT Diário, fique em casa e do portal Gizacato. Boa semana pra gente. Estamos começando mais um JTT especial para você, para nossa audiência. E hoje a gente vai ter um jornal muito legal, bem informativo, para todo mundo aí compartilhar com seus grupos da família, com seus grupos de amigo. Compartilhe aqui esse vídeo no Facebook com todos os seus amigos e amigas. E também nos siga aqui nas redes sociais. Esse primeiro aqui é o portal, o desacato.info, o Instagram, @portal.desacato, no Facebook, portal.desacato, no YouTube, Portal Desacato e no Twitter, Desacato Brasil. Beleza? Segue aí a gente nas suas redes sociais que você mais utiliza, que você mais usa para se informar. E aqui também está os nossos telefones para você mandar a sua mensagem, a sua crítica, a sua pauta, o que você gostaria que aparecesse aqui no nosso jornal. Se você tem algo para nos informar, de repente quer participar de alguma entrevista aqui com a gente, você também pode mandar aí a sua sugestão sobre o que você quiser nos informar também. Queremos conversar com a nossa audiência. Está aqui o nosso número de WhatsApp, é o 048 988077742 e também pelo o nosso e-mail, que você pode mandar aí alguma matéria que você tenha achado interessante. É o portal.desacato@gmail.com. Beleza? Fala aí com a gente, que a gente gosta de ouvir o nosso público, a nossa audiência, quem nos assiste. Gostamos de saber a opinião de vocês, se vocês estão acompanhando o Portal Desacato. Comentem aqui também nesse vídeo, dê o seu boa noite, seu bom dia, seu boa tarde. A gente vai estar te respondendo, certo? E compartilhe muito o nosso jornal A Outra Informação. Beleza? Falando em outra informação, vamos lá para o nosso portal. A situação não tá boa, né, gente? Acesse aí desacato.info. De cara aqui a gente já vê algo muito sério, né? Corpos são deixados a céu aberto, fora do necrotério em Manaus. A gente já começa assim, ó, pedrada. Regina Duarte percebe que caiu em armadilha e pode deixar o governo Bolsonaro, diz o jornalista da Veja. Olha aí, gente. Acampamento Terra Livre abre série de eventos online sobre a luta dos povos indígenas. A América do Sul se divide em diferentes fórmulas contra efeitos econômicos da pandemia. Bem interessante. Chile cria a palavra-chave para mulheres denunciarem violência doméstica. Olha que massa, gente. Muito interessante isso aqui. Eu vou compartilhar aqui junto com vocês no meu Facebook. Já vou compartilhar aqui, já vou curtir, confirmar. É algo que a gente tem que levar aí para todo mundo, né? Para todos os nossos amigos e amigas do Facebook, porque agora em isolamento as mulheres podem estar isoladas com os seus agressores, né? A gente já falou sobre isso aí em alguns jornais atrás, mas a gente sempre vai estar comentando sobre isso toda semana, se possível todos os dias. A gente vai estar dando essa visibilidade aí para as mulheres terem aonde recorrer, né? Vamos continuar aqui. Ratos de verdade invadem Palácio da Alvorada, residência oficial de Bolsonaro. Gente, ratos de verdade, entre parênteses, para a gente não se confundir com os seres humanos, né? Que metaforicamente a gente chama de rato também, mas agora foi o rato de verdade, eu acho. O bicho mesmo. Faz sentido comparar danos do coronavírus aos da Segunda Guerra? Tá aí, fica aí a reflexão, dá uma abrida aí nessa matéria e confere aí. Aqui tá o nosso JTT que foi ontem. Se você perdeu, você pode conferir aí em desacato.info. E aqui embaixo estão as logos, lindas logos dos nossos apoiadores, quem apoia e ajuda a manter o JTT no ar, para a gente manter a nossa audiência informadas
Estamos aí com o Sindipred de Santa Catarina, o Sindisaúde de Santa Catarina, o Sindipd, o Sinergia, o Conselho Indigenista Missionário, o Sintrajusc, o Sintrazem, o Sinasef, Seção Sindical IFSC, a PUFSC Sindical, e todos esses contribuem para a outra informação. Você que gostaria, você que sempre lê o nosso portal, gosta aqui de assistir os nossos programas, os debates que a gente constrói, você também pode ser um apoiador da outra informação. Você aperta ali, clica ali no Seja um Leitor, Leitora, Amigo ou Amiga do Portal Desacato. Aqui já vai aparecer todos os valores que você pode contribuir mensalmente ou anualmente. E também a gente tem um depósito em conta. Ajude a manter esse jornal, por exemplo, no ar, assim como todas as outras programações que temos, certo? Temos aí Crimes Neoliberais, temos aí Instigantes, o novo programa com o Ralph Tipaldi e com a Helenira Vilela, temos aí o Vida em Resistência, temos o JTT Indigenista, o que mais que a gente tem? Temos o AGT, o Agenda dos Trabalhadores, vai voltar daqui a pouquinho, e muitas coisas, Inclusive, a gente mantém aí todo esse portal no ar. Inclusive, já chegou aqui uma nova matéria no meio da pandemia. Eu nunca soube. O ministro da Saúde ainda não se reuniu com os secretários de saúde. Meu Deus. Se Deus existe, ele tá falando, gente, se reúna aí, pelo amor de Deus, pelo meu amor. Gente, agora vocês ficam aí com o debate da Helenira Vilela e com o Ralph Tipaldi. Fora isso, depois deles, vem muitas outras coisas. A gente vai começar assim: amor, traição e divórcio. Moro era o amante da Globo. Vocês viram aí nossa miniatura de hoje? É a nova novela, né, gente? Foi sensacional. Aí vocês vão assistir o debate com a Helenira Vilela e com o Ralph Tipaldi. Depois deles vem: aprenda a fazer uma máscara fácil e rápido. Olha, com materiais que você tem em casa, nem vai gastar tanto dinheiro assim, você pode se proteger. E você vai saber também a importância de usar a máscara, e a importância é bem maior do que a gente imagina. É a conversa aí com a médica Josiane de Oliveira Alvarez. Como cidadã brasileira, estou envergonhada com a briga Moro-Bolsonaro. É o comentário da deputada nacional hispano-brasileira Maria Dantas. Quais são as mulheres vulneráveis que buscam a rede de solidariedade? É a entrevista com Elaine Salas, militante da cultura e das causas das mulheres. A advogada Cíntia Maria da Luz fala sobre a recomendação protocolada pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos ao governador Carlos Moisés para que reveja as medidas de liberação de atividades. Por favor, né? Xarope, uma receita ancestral na panela solidária com a Verônica Loz, e também a poesia de Michel Cross Martins, que vem em seguida dela. E a gente fecha aí o JTT com mais uma receita saborosíssima, e dessa vez também com o propósito aí de nos cuidarmos da pandemia, né? Vai ter um xarope bem legal. Façam em casa, tentem fazer e fale aí pra gente se deu certo, se não deu certo, se foi difícil, se não foi, sabe? Comentem aí com a gente que a gente quer saber se valeu a pena fazer o xarope, se ficou gostoso também, né? Eu gosto de xarope. Gente, hoje eu quero enviar um abraço pro município de Anchieta, lá no extremo oeste catarinense, e para o leitor também do JTT e do Portal Desacato, que é o Padre Reneu Ortea. Um abraço, padre. Um abraço além das fronteiras, como sempre. Hoje é para o colega jornalista e produtor Mário Ávila. 10 anos que acompanha a nossa programação e sempre colabora com o Desacato. Um abraço, Mário Ávila. É isso. Por hoje é isso. Falei tudo isso com vocês aí bem pequenininha. Tudo bem, porque o nosso portal é bonito, vocês ficaram vendo ele. Gente, compartilhem aí o JTT,
sigam a gente aqui nas redes sociais, mande sua mensagem, seu abraço. Todo dia eu vou mandar um abraço especial para alguém aqui que nos acompanha. E é isso, fiquem aí com o Raul Fittipaldi e Helenira Vilela com o nosso debate de hoje. Até amanhã! Helenira Vilela, começou mais uma semana, tivemos 48 horas para absorver a vergonha internacional que produziu o debate em 2 tempos do amante da Rede Globo com seu ex-companheiro de vida, Jair Bolsonaro. Tudo bem? Então, Raul, bom dia para todos e todas, bom dia para você, para Jana Machado, para a audiência do JTT. Não é um dia tão bom, né? Queria começar, de qualquer maneira, homenageando a companheira Shirley, que infelizmente faleceu sexta-feira, que é uma grande companheira, muito lutadora. E sexta-feira foi um dia de tragédias, né? Do ponto de vista político no país. Por um lado, o Moro assume alguns dos seus crimes, porque afinal de contas ele só resolve falar quando perde, né? Quando o Bolsonaro diz que não vai dar o que ele quer, que no caso era não demitir o superintendente, diretor, sei lá, da Polícia Federal. Valeu. Agora, o pior é o patético, né? Primeiro a Globo tentando criar uma imagem de que o Moro é um herói, que não tem nenhuma responsabilidade. Aí eu queria citar o Lula, que disse, não, é preciso lembrar que o Moro é pai do Bolsonaro politicamente, porque se não fosse o Moro, se não fossem as manobras da Lava Jato, se não fosse a prisão do Lula, o Bolsonaro não seria presidente. E o Moro desrespeitou a lei várias vezes para poder garantir o Bolsonaro presidente. Então, em todo caso, Helenira, Moro seria vítima da criatura que ele criou, né? Sem dúvida, mas todo mundo sabe que se você alimenta um monstro que é a favor da ditadura, que é a favor da tortura, que é autoritário, algum momento esse autoritarismo vai se sentir atingido e vai chutar alguém que não respeita. Mas eu não sei se o Moro é exatamente uma vítima, porque acho que foi uma estratégia. A gente conversou um pouco isso sexta-feira. Ele sai do governo no momento em que ainda não estoura completamente, que infelizmente a gente não tem um cenário de controle da pandemia no Brasil que não vá ser a tragédia que está acontecendo em Manaus em boa parte do território nacional, e ele está se preservando. Ele sai e aí cria toda uma situação antes que a coisa toda estoure, ou seja, que o cara que ele defendeu que é corrupto e que ele sabia que é corrupto fique com isso definitivamente provado, que as medidas e as falas dele contra o isolamento vão trazer uma tragédia sanitária e isso vai ficar definitivamente provado. Então o Moro tentou se escapar, isso é claramente muito estratégico. E o Jornal Nacional de sexta-feira, eu quase nunca assisto, mas sexta-feira eu me dei o trabalho de parar para assistir, ficou 10 minutos exaltando o suposto, mentira, né, para variar, mas o suposto herói Moro. Então, agora, Helenira, agora que a Globo publicou um namoro com Superman, tenho a sensação de que os Estados Unidos estão fazendo uma escolha, ou pelo menos o Departamento de Estado está fazendo uma escolha, porque possivelmente esta semana também tire do campo ao Paulo Guedes. Então dá a sensação que o staff que coloca os Estados Unidos para destruir a soberania nacional, para arrojar o que restava das conquistas dos trabalhadores, está sendo retirado, está sendo poupado para eventos a futuro, talvez para 2002. Tu tem essa percepção, Helenira? Sem dúvida nenhuma. E acho que o que aconteceu hoje de manhã, que foi de novo a fala, né? Hoje foi o Paulo Guedes que ganhou o brinde do técnico que tem apoio, né? Igual jogador de futebol, quando precisa, igual time de futebol, quando precisa avisar que o técnico está forte é porque o negócio está feio. E hoje eles fizeram isso, mas sem dúvida nenhuma a estratégia do Moro, do secretário de Estado, da Globo, é toda ela articulada, isso não acontece por acaso. A Globo, é bom que se lembre, as pessoas esquecem que a Globo é resultado de uma ilegalidade que aconteceu na ditadura, onde um consórcio Time Life, que é uma empresa dos Estados Unidos, fez um empréstimo e investiu na criação da TV Globo. Então a Globo sempre foi filha da ditadura e sempre foi filha da intervenção dos Estados Unidos no Brasil. E isso não mudou nem um pouco, em nenhum momento da história. A Globo faz sempre aniversário um ano depois que a ditadura,
e a Globo mantém a sua função e o seu pacto de capacho dos Estados Unidos para intervir no Brasil, coisa que outros conglomerados de comunicação fazem no resto da América Latina. Então, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia, para mim, muito clara. O Centrão, finalmente, assim, nesta trajetória, o Centrão vai proteger os filhos do Bolsonaro ou vai deixar que caiam todos juntos, vai receber os cargos que Bolsonaro vai sair distribuindo por aí, ou diretamente vai deixar morrer Bolsonaro, Elenira? O Centrão é sempre a turma que caminha como vai a maré, né? Então, hoje saiu uma pesquisa em que já 54% dos brasileiros estão defendendo o impeachment do Bolsonaro. Isso aumentando um bocadinho mais, eles abandonam o barco, porque eles são o setor mais fisiológico do Congresso, que sempre se posiciona no que beneficia mais. Eles não têm lá muita ideologia, então se a maré está empurrando para lá, eles vão, se está empurrando para lá, eles vão tambem. Então, esse é o grande cassino, desculpa, Elenira, para identificar os bojos no meio da sala. O Centrão é o grande cassino onde o MDB administra toda a roleta política, né? Exatamente, sempre foi. E aí eles vão, o que vai acontecer? Um ou outro deles vai ter uma avaliação menos clara do processo e vai aceitar um outro cargo, mas vai durar algumas semanas até que o processo do impeachment comece, e aí, quer dizer, não sei se vai ser um processo de impeachment ou exatamente como que vai acontecer, mas à medida que o governo faça mais água, eles abandonam todos, porque eles sempre se protegem antes de tudo, né? Então, se eles sentirem que tem alguma possibilidade, por exemplo, do Rodrigo Maia emplacar, né, como, mesmo que seja uma espécie de parlamentarismo branco ou qualquer coisa desse tipo, eles vão abandonar muito rápido esse barco, mesmo que um ou outro agora aceite a negociação por falta de avaliação política. Há uma pergunta que a gente não vai se fazer agora, até porque não temos os elementos na mão, mas que vamos fazer no segundo programa de Instigante, você e eu, a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann. A gente vai gravar hoje e amanhã vai estar indo no ar, às 15 horas, 15h30, vai estar indo no ar para toda a nossa audiência de desacato, porque a gente quer saber também, Lenira, o que vai fazer essa esquerda. Maia tem na mesa mais de 20 pedidos de impeachment, mas a esquerda ainda não acordou se vai ter uma presença coletiva nessa solicitação de impeachment de Bolsonaro, que acho que segue sendo um foco importantíssimo, derrubar esse governo que tem sido desastroso e genocida na pandemia, mas também ruim, profundamente ruim para a infraestrutura brasileira, para a soberania e para a economia nacional. Vamos perguntar isso para a Gleisi, né? Conversar com Gleisi Hoffmann no Instigante vai ser realmente instigante. Acho que ela está aí no centro do processo, né? Vai ter muito para contar para a gente sobre os próximos passos que a esquerda consegue tomar. E acho que também um pouco dá uma direção para a militância que está um pouco ansiosa dentro de casa, um pouco que também conversamos sexta-feira, né? O que a gente faz estando no isolamento, que a gente pode fazer de pressão, acho que vai ser bem interessante. Muito bem, hoje ficamos por aqui, bem curtinho. Você tem imediatamente depois da gravação uma reunião de nível nacional e eu tenho que preparar as escaladas do nosso noticiário desta noite. Um beijo, Elenira, até mais tarde. Um beijo, Raul, Shirley, presente agora e sempre. Shirley, presente. Né? E vamos continuar na luta, inclusive em homenagem à trajetória de luta da companheira. Um grande abraço, até amanhã. Olá, audiência do JTT Diário. Fique em casa e do portal Desacato. Qual é a importância da gente utilizar a máscara? E também vamos aprender aqui hoje a fazer uma máscara super caseira e bem acessível para todas e todos. Vamos conversar com a Josiane de Oliveira Alvarez, que é médica residente de medicina, de família e comunidade, e também faz parte do grupo de saúde da população negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Tudo bem, Josiane? Seja Tudo bom, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente hoje, nos trazendo muitas informações que são necessárias. Vamos começar aí qual que é a importância da gente utilizar todas as vezes que a gente sair de casa a máscara, né? Conta um pouquinho. Então, os estudos recentes eles têm mostrado que o uso da máscara, mesmo a caseira,
de alguma forma, mas sempre associada a medidas de lavagem de mão, de higiene, de prevenção comunitária, como isolamento social, que a gente muito tem debatido nos últimos dias, eles podem aumentar a proteção contra o corona, sabe? Meu único medo é que a máscara ela ainda gera uma falsa sensação de segurança das pessoas. As pessoas passam a usar máscara e esquecem das outras medidas de lavagem de mão, mas ela é muito importante, somente, e não esquecendo que a máscara não pode ser transferida. Eu usar uma máscara, você que mora comigo usar a máscara também. Cada um precisa de um. Inclusive, a gente tem um desenho que eu vou explicar para o pessoal de casa aqui. Se você puder projetar ele para a gente explicar para o pessoal de casa como é que funciona. Tá aí na tela. Então, são 4 situações, tá, gente? Do lado esquerdo de vocês tem uma pessoa que está com coronavírus e à direita de vocês uma pessoa sem coronavírus. Se as duas estiverem sem máscara, tem uma grande chance de transmissão. Se a pessoa que não tem corona estiver de máscara, ela ainda é alta a transmissão. Se a pessoa com corona estiver de máscara, fica média a transmissão. E se as duas estiverem de máscara, é bem baixa a transmissão. Por que eu até brinquei esses dias com um paciente meu, eu falei assim, a máscara é um pacto coletivo, não é um pacto individual. Nesse momento, a gente não está podendo ter um pacto individual. O pacto tem que ser coletivo. Tem muita gente assintomática. O Brasil está sem testes. Acho que até uma estratégia governamental, por que não? Eu duvido dos motivos reais de por que a gente não tem teste. Sim. Então, acho que a gente está subdiagnosticando nossos números de quem morre e de quem adoece. Claro. Josi, você me falou aí que dá para fazer uma máscara bem baratinha com materiais que a gente encontra em casa mesmo, né? E vai mostrar aí pra gente como que faz essa máscara. Eu quero saber também para fazer aqui em casa. Então, essa máscara que a gente vai fazer é um pedaço de um tecido de um vestido que eu peguei. Porque muita gente estava me falando que estava com dificuldade de comprar, que os preços não estavam acessíveis. Algumas pessoas me falaram de que não sabiam fazer. Então, isso aqui é um pedaço de um tecido que eu dobrei ao meio. É uma barra de um vestido, tá? Uhum. Lembrando que os melhores tecidos para fazer uma máscara em casa é tecido de aspirador, de saco de aspirador, cotton, tecido de algodão e tecido de fronha de tecido, tá? 2 atilhos de cabelo, de amarrar cabelo mesmo. A gente vai passar um aqui do lado e vai dobrar esse tecido, ficando essa pontinha aqui. Vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? E daí, nós vamos colocar no rosto. Lembrando que tem que proteger o nariz e a boca. Passa um de um lado, passa do outro. E ajusta que o mais importante é essa proteção aqui do nariz e da boca, tá? Quando tirar pela alcinha, pelos 2 lados, ficando essa parte aqui, tá bom? Maravilha! Gente, é muito fácil, muito legal. Um pano que, fácil. de repente, a gente não utiliza muito, com 2 elastiquinhos de cabelo, que também, se não tiver em casa, dá para comprar muito fácil, né? Ou também dá para ser com aqueles elásticos de dinheiro também, Josi? Elástico de dinheiro, total. Massa. Pode ser qualquer coisa que fique preso que a gente consegue colocar atrás da orelha. Bem interessante. Tomara que aí a nossa audiência consiga fazer em casa. E eu queria saber, assim, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista de hoje,
como que a gente cuida da máscara, né? Tanto aqui no rosto, quando a gente estiver com ela, eu acho que não ficar pegando nela talvez seja interessante. Exatamente. Mas depois também, quando a gente for tirar a máscara, como que a gente lava? Como saber se a máscara é de fato reutilizável? Enfim. Bom, como eu já disse, a gente nunca pode transferir, então, eu passar para ti usar. E outra coisa muito importante, depois que tu tirar a máscara, bota ela dentro de uma solução. Pega 10 ml de água sanitária, um copo de 500 ml de água, num balde, botar uns 500 ml, e deixa ela ali de molho por 30 minutos. Depois, para reutilizar, deixa secar. Quando ela estiver bem seca, tu pode usar ela de novo, tá? Lembrar também que a máscara a gente não deve ficar mais de 2 horas com ela. Sei que tem gente que está usando a mesma máscara o dia inteiro no trabalho, mas se puder, agora pensando em roupa velha que a gente tenha, camisa de algodão dá para a gente fazer mais, tá? E eu acho que é isso. Muito massa, muito bom, Josi. Quero te agradecer pela sua participação aqui hoje no nosso JTT e também confirmar a sua participação para a próxima semana, pode ser? Claro, vai ser um prazer. Muito obrigada, tá bom? Muito obrigada Tchau, a você. Até mais. Pode falar. Mais. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato pelas minhas redes. Isso. Tá? Estou ajudando o pessoal, para o pessoal não ter que sair de casa. Acho que nesse momento de um pacto coletivo, isso também é um pacto coletivo, de poder ajudar as pessoas pelas redes sociais. Tá bem? Qual que é o seu Insta? Para entrar em contato. @jo.alvarez com 2 Zs no final. jo.alvarez com 2 Zs no final. Confere aí, dá uma perguntada de repente aí para Josiane e semana que vem a gente volta. Até mais, gente. Tchau, tchau, Josiane. Tchau, tchau. A audiência do Portal Desacato do JTT Fica em Casa, novamente, como toda segunda-feira, estamos conversando com a deputada hispano-brasileira Maria Dantas, com a finalidade de comparar um pouco as diversas atitudes, sentimentos diversos entre a gestão e a reação social perante a pandemia do coronavírus, entre a Espanha e a União Europeia como um todo, e aqui no Brasil. Mas antes, Maria, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Raul. Bom dia Boa a todas tarde as para pessoas. ti, né? Sim. Boa noite para o jornal. A questão Isso. virtual tem isso. Mas antes queria, Maria, rapidamente um apontamento sobre essa briga entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Os dois discursos, as duas intervenções deles na mídia, Maria. Eu poderia dizer, inclusive, sem comentários, né? Mas isso se tem que comentar bastante. De fato, os meios de comunicação aqui na Europa estão comentando bastante o tema. É uma vergonha, eu me sinto realmente envergonhada como brasileira, como cidadã brasileira. Sabemos muito bem que o Sérgio Moro não é herói, né? Ele prevaricou quando juiz, ele cometeu delitos como juiz. Ele colocou um candidato que provavelmente ganharia as eleições na prisão, e logo depois ele aceitou ser ministro de Justiça de um governo de uma pessoa que ele sabia perfeitamente bem que era um personagem de extrema-direita, uma pessoa que já tinha feito declarações não constitucionais, portanto, ele não é um herói. Eu acredito que o Sérgio Moro, inclusive também está saindo aqui nos meios de comunicação, ele aproveitou para tentar sair desse imbróglio que é o governo de extrema-direita do Brasil e agora muito militarizado, mais ainda, né? Ele tentou sair de uma forma heróica. Agora estamos vendo aí esses 3 blocos, né, que são as esquerdas do Brasil, mais o bloco dos lava-jatistas, que estão apoiando o Moro, e os bolsonaristas de manual, né, de carteirinha, que são essas pessoas que saem às ruas agora
já chamando o juiz Sérgio Moro de comunista. No final vai virar todo mundo comunista. Pois então. A preocupação aqui é muito grande com o que está passando no Brasil. Os meios de comunicação, as instituições aqui na Europa estão preocupadas. Entidades também, plataformas de direitos humanos estão bastante preocupadas com o que está passando no Brasil. Pelo que eu estou vendo, assim, a grosso modo, não? Pelo que eu vejo nas redes sociais e na mídia brasileira, a mídia sim que está tratando, uma parte da mídia está tratando de uma maneira coerente, objetiva, o problema terrível da pandemia no Brasil, mas a mídia daqui da Europa está realmente bastante alarmada. Inclusive, você pode ver aí há uns 2 ou 3 dias um artigo no Le Monde, também um artigo enorme na BBC, The Guardian. Portanto, o coronavírus no Brasil, infelizmente, pelas condições da nossa sociedade precarizada há muitos anos, muitos anos, né? Vai arrasar, infelizmente, o coronavírus no Brasil. Pois então, Maria, mas há questões e exemplos a serem tidos em conta. Enquanto aqui se fala de economia, por exemplo, vocês na Espanha ontem tiveram uma belíssima notícia humana dentro do ambiente da pandemia, e foi com as crianças, o setor mais sensível da sociedade. Sim, é um dos dados que eu gostaria de trazer hoje aqui para os brasileiros e as brasileiras que estão nos assistindo, e é algo que nós, como sociedade, temos que começar a pensar, né? Eu que estou fora da bolha brasileira, eu estou vendo, e eu acredito que muita gente aí do Brasil também pode se dar conta disso, que os meios de comunicação no Brasil, inclusive as redes sociais, estão muito focadas no tema da economia, né? Vamos salvar a economia, vamos salvar a economia. Aqui também, obviamente, aqui na Europa também. Só que a sociedade em geral aqui da Europa, e já me referindo já à sociedade aqui do Estado espanhol, de todas as regiões da Espanha, a grande preocupação há 4 semanas é que as crianças pudessem sair e pudessem ficar uma horinha tomando o sol, caminhando um pouco. Então, inclusive, várias entidades e associações enviaram cartas para o Legislativo e também para o Executivo, nesse sentido, instando ao governo da Espanha que deixassem as crianças saírem. E sim, ontem, as crianças, depois da prorrogação do decreto-lei, ontem foi o primeiro dia que as crianças puderam sair. Isso sim, uns requisitos bastante colocados, né, bem colocados. Com um adulto, cada adulto pode levar, no máximo, 3 crianças. Essas crianças de 0 a 13 anos, 14 anos já se considera que o adolescente já tem uma certa autonomia, não precisa ser acompanhado, 1 hora ao dia e 1 quilômetro ao redor da casa. E também com umas medidas de prevenção muito, muito, muito delimitadas, né? As crianças estão recomendando que saiam com máscara. Não é obrigatório que saiam com luva, mas recomendam também que esteja sempre sob a mirada atenta do pai ou da mãe, ou da cuidadora ou do cuidador. E sim, ontem vimos muitas crianças na rua, mas também eu gostaria de dizer, e não, nesse caso não somente eu que digo, inclusive o próprio ministro da Saúde da Espanha, é que em algumas cidades, infelizmente, houve muitas aglomerações, né? Estamos falando de Madrid, de Barcelona, de Pamplona, de Valência. Inclusive, o ministro disse que, se isso continuar assim, eles estão pensando, inclusive, em voltar atrás com essa norma laxa de que as crianças possam sair. Infelizmente. Bom, mas faz parte destes processos, Maria. Eu acho muito importante o que tu sempre nos comunica semanalmente, o esforço que tu faz entre sessões do parlamento, entre sessões de comissões, para poder te comunicar com a gente, com o Brasil. Vamos ver o que acontece, Maria. Semana próxima, a curva não tem se achatado o suficiente, mas também a situação não tem piorado, né, na Europa e particularmente na Espanha, na Federação Espanhola. Vamos ver que a semana próxima tenhamos melhores dados de lá, porque daqui parece que os dados não serão melhores. Aqui ainda não, segundo vários cientistas, a gente não chegou
ao pico, né? Mas, enfim, Maria, o que mais temos aí? Temos mais um olha, minutinho. temos mais um minutinho. Eu gostaria de dizer, eu acho que é muito importante ressaltar isso para a população brasileira, são os casos confirmados na Espanha, que são quase 210 mil pessoas contagiadas, né? Com quase 1.400.000 pessoas contagiadas em toda a Europa e mais de 2.800.000 pessoas no mundo inteiro. Aqui na Espanha já houve 23.521 mortes. Inclusive, nós tivemos na semana passada, na última vez me parece que nós falamos, ficamos contentes, né, cada dia para ir contando o número de mortes, se negativo e se positivo. Infelizmente, nas últimas 24 horas, tivemos um aumento pequeno, porém um aumento em vida, sim um enorme aumento de 41 mortes, a mais que nas últimas 24 horas, foram 332 mortes. É importante também dizer que só 3 comunidades autônomas da Espanha aumentaram o número de mortes, nesse caso foi a Andaluzia, a Cantábria e a Catalunha. A Catalunha, a minha terra, infelizmente, duplicou o número de mortes do dia anterior, isso é terrível. E eu gostaria também de destacar, porque no Brasil isso vai acontecer, infelizmente, que é o aumento de número de contágio do pessoal sanitário. Aqui na Espanha, já são 38 mil pessoas do serviço sanitário, médicos, enfermeiros, zeladores, etc. E aqui tem crescido também, Maria. Esgotamos o tempo do encontro de hoje, Maria. Mas muitíssimo obrigado. Segunda-feira a gente conversa de novo. E vamos lá que estamos lutando contra um inimigo invisível, mas podemos vencer. E deveremos vencer. Obrigado, Maria Dantas. Muito obrigada a vocês. Um abraço. A audiência do JTT, fique em casa. Olá, Jana, Raul, Helenira Vilela. Eu estou trazendo aqui a nossa convidada agora nessa matéria, é a Elaine Salas. Ela que é militante cultural das causas das mulheres. Eu queria conversar com a Elaine, porque ela está participando de uma rede de solidariedade que reúne mães e mulheres. Ponto em comum começou com o 8M. E já faz um mês que está funcionando, né? Não é mera coincidência, faz quase mais de um mês que estamos aí nesse processo de pandemia. E eu queria conversar com a Elaine sobre como é que fica esse recorte, né, de solidariedade entre mulheres e mães, porque a gente já vive numa sociedade que já costumeiramente sobrecarrega, né, nos sobrecarrega, né? Nós somos as chefes de família, são as mulheres que cuidam, que organizam casa, que buscam os recursos, que são as chefes de família. E agora? Como é que está colocada essa situação para mulheres? E como vocês estão conseguindo atuar, né, nesse momento, Elaine? Era isso, mais ou menos por aí que a gente começa a conversar. Olá, boa tarde, todo mundo do pessoal do Portal do Desacato. Queria agradecer o convite para estar falando com vocês sobre essa rede de solidariedade. Esse processo começa junto com a quarentena, né? E parte da perspectiva de, por algumas mulheres construírem o 8 de março, alguns pedidos de ajuda foram chegando para a gente no nosso contato pessoal. E a partir de então a gente percebeu que haveria necessidade da gente se organizar de alguma forma para poder colaborar com essas companheiras mães, e ver o que poderia ser feito remotamente para dar conta tanto da rede de afeto quanto da rede emocional, como da rede material, né? Então nós fomos recebendo essas problemáticas e começamos a ativar a nossa rede mais externa, né? Escrevemos um pedido na internet, mandamos para os nossos pares e para as nossas pares, e conseguimos, num espaço curto de tempo, uma arrecadação que, num primeiro momento, conseguiu subsidiar todas essas demandas que a gente tinha recebido, né? E então vieram pedidos dos mais diversos, e a gente tentou, nesse tempo, conseguir ver as especificidades dessas mulheres, as suas necessidades reais, como a gente poderia ajudar de uma forma que também elas não se sentissem
num lugar de indignidade, porque também é muito, muito complexo, né, para mães, para mulheres, ficarem numa situação de vulnerabilidade e saber com quem pode contar ou como pode contar, né? Então, nesse sentido. E, e aí, claro, a gente tem a sorte também de ter muitas amigas e muitos parceiros que acreditam também no trabalho que a gente pode desenvolver e muito prontamente colaboraram. Então, aí na primeira quinzena da quarentena, a gente conseguiu uma arrecadação muito legal e conseguimos dar conta dessa demanda. Chegados os 30 dias da quarentena, nós estamos aí com um atendimento contínuo desde quando começou a restrição, com aproximadamente 20 mulheres. Uau, bacana. E como vocês estão avaliando esse grupo, Elaine, em dar prosseguimento, né? Porque a gente está num quadro bem complexo, porque prefeito e governador resolveram flexibilizar e realmente as coisas estão se escancarando. E a gente sabe que do outro lado também tem pessoas que já não conseguem mais manter-se em isolamento pela necessidade econômico-financeira. E isso atinge principalmente as mulheres. Então, como é que vocês estão pensando, não digo nem perspectivas, mas a próxima semana? Então, o que é muito interessante em todo esse processo, que dos dados de mapeamentos que a gente tem, né, no caso, eu participo de algumas outras ações, então a gente tem mapeamentos, por exemplo, das trabalhadoras da cultura, temos um mapeamento, esse nosso que a gente realizou para ver a situação dessas mulheres, outros mapeamentos de alguns lugares onde também as mulheres estão à frente. E o que a gente percebe socialmente é que as mulheres, em sua grande maioria, estão em trabalhos informais, são arrimo de família, são mães solo, não tem companheiro ou parceiro, e estão numa situação de vulnerabilidade econômica por todas essas questões também. E a gente sabe, né, que aí tem esse limiar que é bem complexo, né, porque a necessidade ela vai bater a porta e as pessoas vão tomar decisões a partir dessa perspectiva da sobrevivência, né? E aí como julgar isso, né? Não tem como fazer, né? O que a gente tem tentado é garantir minimamente que essas pessoas possam ficar um pouco mais em casa, né? Então, se a companheira lá que vive de faxina não está conseguindo fazer faxina, nós vamos tentar de alguma forma garantir a grana daquela semana que ela faria faxina para ela conseguir se manter em casa cuidando do filho, não se expondo, né? E a gente sabe que as tomadas de decisão do governo são extremamente arriscadas, porque junto com as pessoas que têm a necessidade de sair, vão sair também aquelas que não têm a necessidade, e vão colocar em risco um sem número de pessoas. E a gente tem que ter muita cautela em relação a isso, né? Claro, lembrando sempre que eu, né, ainda falo de um lugar de privilégio, porque eu sou professora, então, nesse momento eu não preciso sair de casa, mas a gente sabe que tem companheiras trabalhadoras que, se não vão conseguir dar conta da sua própria vida, da sua própria família, né? E aí a gente fica também com o coração na mão, mas alertando, né? Poxa, tá, tem outra companheira que está fazendo máscara, pega, não sai sem luva, né? Vai fazendo esse trabalho. Mas é muito complicado, né? A gente pensar na prática de tudo isso, né? Até porque nesse momento a gente não precisa, eu não preciso sair de casa, então, mas eu sei que tem companheiras muito próximas a mim que precisam, que estão na rua, porque precisam trabalhar, né? Correto. Bem, Elaine, coloco o nosso JTT aí à disposição dessa rede de solidariedade aí, afinal de contas somos uma cooperativa classista e feminista, então Sim. Também esse é nosso papel. E enfim, estamos juntas aí porque a gente não sabe, né? Como está todo mundo dizendo, é um dia de cada vez. Agradeço muito as tuas informações e agradeço muito a tua presença. Quer comentar alguma coisinha para fechar?
Então, eu queria dizer assim que essa nossa rede de solidariedade é uma perto de várias ações que a cidade de Florianópolis tem feito. Nós temos muitos companheiros e companheiras engajados em vários comitês de solidariedade que as pessoas devem buscar, devem acessar, devem demandar para esses coletivos para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas possíveis nessa situação. Tem as redes institucionais, que são um pouco mais burocráticas, mas algumas existem, né? E então a gente pode destacar, né, a campanha da Setorial de Mulheres do PSOL, a campanha do Comitê Popular de Solidariedade, que é feito pelas centrais sindicais e alguns outros sindicatos. Nós temos a Rede de Solidariedade das Ocupações Urbanas, a Rede de Solidariedade da Revolução dos Baldinhos, outras pontuais em cada bairro, junto com as associações de moradores. Temos ações que são do campo nacional, como o Boleto Mais Um, que você pode escrever lá e ver a sua necessidade. Então, assim, se cada uma das pessoas fizerem, ativarem as suas redes para ajudar outras pessoas, todo mundo vai fazendo a sua ação e nós vamos atingindo muito mais gente, né? Nós temos aí o pessoal da Papi Rua, lá na aba, que tem atendido diariamente a população de rua. Então, são diversas ações, é só procurar, né? Quiser entrar em contato com a gente também, a gente tem o link mapeado de todas as ações pela cidade, grande parte delas, né? Temos um mapeamento também para alguma mulher que quiser demandar essa situação e a gente tentar ajudar de alguma forma. E também temos a nossa planilha de prestação de contas de tudo que a gente recebeu e que também está disponível, aberto para todo mundo ver aonde está indo tudo que a gente arrecada. E agradecer mais uma vez pelo convite. Fiquem em casa, defendam o SUS, os trabalhadores que estão na linha de frente, as trabalhadoras. E um dia de cada vez, se autocuidando, para que a gente possa passar por isso da melhor forma possível. Correto. Muito obrigada, um grande abraço, agradeço pelas informações aí, Elaine, e estamos juntas, é isso aí, isoladas, mas unidas. Com certeza. Tchau. Tchau, abraço. O Conselho Estadual dos Direitos Humanos enviou ao governador Moisés recomendação para que ele revisse as normas que afrouxaram aí o isolamento social em Santa Catarina. Nós estamos em contato agora com a doutora Cíntia Maria Pinto da Luz, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos. Doutora Cíntia, a preocupação do Conselho de Direitos Humanos em relação às medidas do governo do Estado. Nós, do Conselho Estadual de Direitos Humanos, vimos com muita preocupação a forma como gradativamente o governo do Estado de Santa Catarina passou a afrouxar as regras de isolamento social. Nós entendemos no Conselho, Poder Público, Sociedade Civil, por unanimidade, que era necessário que o Conselho se posicionasse nesse momento, até porque é uma medida que, com certeza, acarretará uma série de problemas futuros e que atrai uma responsabilidade muito grande, né? Então, por essa razão, nós nos posicionamos e solicitamos formalmente que o governo reverta qualquer ato, portaria, medida administrativa que tenha flexibilizado a prática do isolamento social, que é uma pena que tem que esperar que as pessoas morram para depois reverter as suas estratégias de saúde para o combate da pandemia em Santa Catarina. O que é mais importante? A gente sabe que a economia vai sofrer, já está sofrendo um baque muito sério, trabalhadores demitidos, suspensão do contrato de trabalho, licença remunerada, férias antecipadas. O que é mais importante nesse momento? A economia ou a vida? Pois é, Sérgio, uma coisa importante a gente destacar como premissa. A economia, ela já vinha sofrendo, não só em nível de Brasil, mas todo mundo, com uma crise muito grande, né? Há algumas décadas a economia mundial se arrasta, privilegiando o capital especulativo em detrimento dos direitos da maioria da população do planeta, né? E com a chegada do governo Bolsonaro, isso agravou-se muito mais com uma série de reformas, previdência, reforma trabalhista, e medidas que só agravam a situação de miséria e de desemprego da população de uma forma geral. O que está acontecendo em Santa Catarina, como o que está acontecendo no Brasil,
é a prática de uma política higienista, uma política que prefere matar as pessoas pobres e uma coisa que, de fato, não vai resolver. Há uma falácia muito grande, Sérgio, quando a gente diz fique em casa. Essa palavra ela só serve para aqueles que podem ficar em casa, e que é a classe média para cima, né? Os pobres, para poderem ficar em casa, e essa determinação da OMS ser viável, é necessário que o Estado brasileiro se coloque para remunerar as pessoas para que elas possam ficar em casa. Do contrário, de fato, como eu já disse, uma política higienista em andamento. Bom, nós estamos em contato com a doutora Cíntia Maria Pinto da Luz, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos. Apesar de toda essa encruzilhada que nós estamos vivendo, a expectativa é que a humanidade como um todo repense o modo de vida, o sistema que estamos vivendo, a tal da meritocracia, que coloca o indivíduo acima do coletivo. Você tem alguma expectativa de que se repense essa sociedade a partir da pandemia do coronavírus e com a morte de centenas de milhares de pessoas? Sérgio, eu sou uma socialista convicta e, portanto, eu sou muito otimista. Eu acho que sim, eu acho que essa pandemia ela vai servir para que a gente enxergue os riscos nos quais nós estamos colocando o planeta, inclusive a integridade do planeta e a vida das pessoas. Porque ou a gente faz isso ou se instala de fato a barbárie, né? Uma terra de ninguém e uma situação que ninguém quer ver, né? Mas que está colocada se a gente não começar a pensar o mundo de uma outra forma, a vida de uma outra forma, outros valores, o acesso das pessoas a todo o nível de desenvolvimento que a humanidade atingiu no século XXI e que não está disponível para todo mundo. Oi, todo mundo que está assistindo e lendo o Desacato, sempre com notícias fresquinhas de Nuestra América. Esse é mais um vídeo do Panela Solidária e hoje a gente vai fazer xarope. Hoje a gente vai trabalhar com ervas medicinais, ou como são conhecidos no Uruguai popularmente, jujos. O conhecimento que a gente tem sobre jujos é algo assim muito pouco científico. São pouquíssimas as ervas medicinais que têm estudo científico comprovado, mas existe muita literatura. Tá? Muita coisa escrita, muita pesquisa e muito uso baseado na tradição, no conhecimento popular, no que as pessoas experimentam e usam com êxito muitas vezes por anos e anos. Né? As ervas medicinais são essas coisas que a gente aprendeu aí com as nossas avós e estão dando certo até hoje. Então, a gente vai fazer xarope, porque o xarope é uma técnica milenar de conservar as propriedades das ervas medicinais, de conservar e concentrar essas propriedades. Tá? Uma coisa muito importante é que essa receita de xarope não é apta para diabéticos, tá? Porque leva açúcar, leva mel, e diabético não pode consumir essas coisas. Não é apto o consumo, assim, um grande consumo para ninguém, né? A gente vai concentrar as propriedades das ervas num melado e a gente usa aos pouquinhos. 1, 2, no máximo 3 colheres de sopa por dia. Tá? Por outro lado, o açúcar queimado e o mel também têm propriedades expectorantes. Em geral, o xarope se usa para gripe. Tá? Estamos aqui em período de cuidar de gripe, né? A gente está com medo da gripe. Nesse xarope, como a gente não deve sair de casa, eu não saí a buscar nada, tá? Eu tenho aqui as coisas que eu consegui pertinho, que é gengibre, clavo de louro, cravo da Índia em português, canela em rama, tá? As ervas que eu tinha aqui no pátio de casa, que é a hortelã, a erva cidreira e laranjeira. Tá? Por que laranjeira, né? Porque a minha avó dizia que laranjeira era muito bom para gripe. Então, tem laranjeira aqui no pátio. Né?
chegou nas minhas mãos por uma atividade de trueque, tá? Eu dei meus conhecimentos e saberes a uma mulher que me trouxe esse mel como pagamento. É da região de Paissandu, interior do Uruguai. Tá? Aqui as especiarias se conseguem no armazém da esquina. Tintura de própolis me forneceu uma companheira da MST. E em homenagem à Revolução dos Cravos, que hoje está de aniversário, uma revolução que derrubou 50 anos de ditadura em Portugal, a gente vai colocar um cheirinho de alecrim. Que alecrim quer dizer alegria e é bom para qualquer doença. O primeiro passo para fazer o xarope é queimar o açúcar, açúcar demerara ou açúcar rúbia, como se conhece no Uruguai, mas se não tem esse açúcar, pode ser o branco mesmo. Esse aqui é melhor porque não passou pelo processo químico de branqueamento. A panela de ferro, meu caldeirão já está super quente. E a gente derrete o açúcar, começa a derreter e já coloca as espécies, né? Aqui eu tenho gengibre, cravo da Índia, clavo de louro e canela. Pode botar também, se tiver, pode colocar sementinha de cardamomo, pode colocar anis estrelado, que dizem os cientistas que é muito bom para gripe, e que foi do anis estrelado que se extraiu o Tamiflu para gripe H1N1, né? Mas tá, eu não tenho anis estrelado. Vamos queimando as espécies. Enquanto derrete, queimando o açúcar junto com as espécies. Agora que já está derretidinho, praticamente todo derretidinho, já está um caramelo, a gente colocou aqui 2 xícaras de açúcar demerara, as espécies, todas para o sistema imunológico, né? Para a gente ficar com os nossos soldadinhos fortes. Vamos colocar 2 xícaras de água, mas vamos colocar água quente, porque se a gente colocar água fria, aí o açúcar vai ficar muito empedrado. Cuidado, que isso pode faltar e queimar os dedos da gente. Vai derramar. Não vai derramar. Que no cunde il panico. Que no cunde il panico. E a gente deixa ferver isso em fogo baixo, tapadinho, 5 minutinhos. Ferveu, a gente apaga e logo em seguida de apagar, a gente coloca os jujos, as ervas medicinais, que aqui eu já deixei elas picadinhas. Colocamos elas todinhas aqui dentro. Mergulhamos bem as ervas nessa calda, porque assim, quando a gente trabalha com folhas, a gente não pode ferver. A gente ferve sementes, como o cravo da Índia, raízes, como o gengibre, a canela é uma casca de uma árvore. Agora, as folhas a gente não ferve, a gente coloca em infusão na calda quente e deixa aí uns 15 minutinhos em infusão. Quando ficou tudo em infusão aqui, né, todos os jujos, junto com a caldinha de água e açúcar demerara, tá morno, né, a gente não deixa esfriar. Morno, a gente coa. Ui, tá quente. Aí a gente separa aqui todos os jujos, deixa escorrer bem. E aqui a gente já quase tem o xarope. Tá? Agora a gente vai colocar o mel, porque o mel também não resiste, as suas propriedades não resistem a altas temperaturas. Então, para essa proporção, a gente vai colocar mais de meio quilo de mel. Tá? Seria aí meio quilo. E mistura, né, com o calorzinho que ainda ficou da calda, isso vai ajudar a dissolver o mel.
E bem no finalzinho a gente coloca a tintura de própolis. Esse frasquinho tem cerca de 30 ml, vamos colocar aí mais ou menos uns 10 ml de tintura de própolis. É suficiente para essa quantidade de xarope. E agora que ele está prontinho, a gente guarda num frasco de vidro, bem limpinho, de preferência fervido, esterilizado. Aqui, isso vai durar muito tempo. Então, como eu quero me lembrar que esse xarope foi feito no dia do aniversário da Revolução dos Cravos, eu coloquei o galinho de alecrim ali dentro. A gente fecha e para conservar as propriedades a gente tem que proteger ele da luz. A gente pode colocar numa embalagem âmbar, tipo essas garrafinhas de cerveja, qualquer frasco âmbar, ou enrolar num papel alumínio e guardar ele assim, protegidinho da luz, porque a incidência da luz vai deteriorando as propriedades das ervas medicinais. E aqui a gente tem um xarope caseiro, tá? Seguindo as orientações fitoterápicas das nossas ancestras, que vai ajudar muito a expectorar e a melhorar o sistema imunitário nesses tempos de pandemia. Mis ojos codiciosos son de meus olhos amantes, deseantes, eróticos, carnales. Xarope es cosa antigua, historia de abuelas vencederas, sabias abuelas que misturaban los yuyos, la miel, el agua y el conjuro.